Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui alguns instantes, nova palestra. Somos do Grupo Leopoldo Machado. Estamos aguardando vocês entrarem. Vamos, gente, vamos entrando. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo paz? Tudo direitinho. Estamos aguardando Ajustando as coisas. mais pessoas entrarem enquanto você está ajustando aí seus. Olha, já está entrando o povo. Boa noite a todos, somos do grupo Fraternidade Leopoldo Machado e hoje a gente vai receber Eliana Aquino. E ela vai falar sobre vamos falar sobre a fé? Bom tema, viu? Boa noite, né, boa noite, menina? Paula. Boa noite. Dá mais um minutinho aí para alguém entrar e aí a gente começa para não atrasar, né? Pessoal chegando do trabalho. É verdade. Vamos falar hoje sobre a fé? Pois é, vamos Com falar a de Eliana. fé. Vamos falar de fé. E eu vou abrir com a leitura do livro Pão Nosso na lição 10. Ele comenta sobre uma passagem de Hebreus, capítulo 5, 9, e fala assim: E levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. O nome do texto é A Quem Obedeces? Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço da alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O homem estabeleceu as gradações do caminho, instituiu as leis do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quando há isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, eu desejo a você, Eliana, uma boa palestra. Vamos falar de fé.
Vamos falar de esperança, vamos falar, né, de Cristo. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie nesse bate-papo, nessa conversa boa que teremos nesta noite. Só vou pedir a minha querida, quando nessa conversa boa aí, chegando o horário, você já vai sinalizando para mim. E se no meio da conversa você quiser trazer alguma fala, sinta-se à vontade, porque é um bate-papo, né? Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie. E vamos falar de fé, vamos falar do capítulo 19 do Evangelho, a fé que transporta a montanha. Afinal de contas, a canção já diz, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E nós precisamos andar com fé. Mas de que forma andarmos com fé? De que maneira? A quantas anda realmente o termômetro da nossa fé? E como bem disse a lição inicial, a quem nós estamos seguindo através da nossa fé? O Cristo, ele veio para nós trazer uma espécie de despertar de consciência. Veio nos conduzir às descobertas e trabalharmos a nossa capacidade de quê? De discernimento. É preciso pensar. O Evangelho vem e diz para nós, olha, a fé, ela não é dada, ela não se impõe. A fé, a gente não pode chegar ali e pedir meio quilo de fé ou 1 litro de fé. A fé, ela se desenvolve, ela se conquista. A fé é um trabalho individual de cada ser humano. E essa fé, ela está em tudo que nós fazemos em nossa vida. Por isso que tem lá a parte, né, do Evangelho que trabalha essa fé divina, trabalha essa fé humana, para que nós também venhamos a despertar de que existe uma ponte boa entre uma e outra. Nós precisamos entender, através da fé, que estamos aqui nesta terra justamente para fazermos essa ponte com o espiritual. Afinal de contas, nós vivemos dizendo que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Mas vamos nos chumbando à matéria. Não conseguimos nos harmonizarmos para usarmos tudo com discernimento, com equilíbrio e, através do desenvolvimento da fé, pautarmos a nossa caminhada aqui. Porque quantas e quantas vezes nós nos perdemos na estrada? Nós mesmos que conhecemos a palavra do Evangelho. E isso está para qualquer religião. Nós nos equivocamos muito porque vamos separando uma coisa da outra. E Jesus diz o que para nós? Se tiverdes a fé do grão de uma mostarda, poderás dizer àquela montanha, passa de lá para cá e ela passará. E que montanhas são essas? Senão as montanhas não só das nossas dificuldades, mas também as montanhas do nosso entendimento das coisas. Porque é fácil dizer que através da fé a gente vou transpor as minhas dificuldades. Mas é preciso muito mais que isso. É preciso determinação, é preciso trabalho, é preciso vontade. Quando Jesus disse com a fé você passa uma montanha de um lado para o outro, você transforma as suas dificuldades, não é só você dizer, eu tenho fé e tudo vai me acontecer de bom, porque eu estou aqui e eu tenho fé. Então poderei ficar aqui sentada a noite inteira dizendo que tenho fé e dizendo que amanhã, quando eu despertar para a vida, tudo vai estar modificado porque eu tenho fé. Quando não é assim. O Evangelho vem e nos fala da fé, mãe da esperança e da caridade. E ela diz o que para nós no texto? Que é preciso que a nossa fé ela esteja o quê? Sobre fundações inamovíveis. Que a nossa fé ela seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos.
E ainda diz que a fé que não afronta ao ridículo dos homens não é a verdadeira fé. E a partir daí a gente se pergunta no que é que nós estamos crendo na nossa caminhada. Quando a mensagem vem e diz assim, olha, você ame a Deus, mas você saiba por que é que você ama. Saiba por que você ama. Siga os conselhos dos espíritos, mas você saiba por que é que você está seguindo. Está nos chamando o que é a razão. A razão que a própria doutrina espírita também nos fala. Quando diz que verdadeiramente grande é a fé que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Ou seja, nós voltamos para o Evangelho para encontrar a mensagem da fé, quando ele diz: não admitas a fé sem controle, filha cega da cegueira. A questão da fé cega. Não basta ter fé. É preciso que a nossa fé ela seja uma fé estruturada. Ela seja uma fé que nós saibamos porque nós desenvolvemos essa fé e que nós não estamos tendo fé porque alguém disse que nós devemos ter fé. E nós não vamos ter fé no outro porque ele nos diz meia dúzia de palavras que nós não saímos por aí para confirmar a veracidade disso. A questão de passarmos tudo pelo crivo da razão, porque nós olhamos o nosso mundo hoje, de uma maneira geral, quantos de nós estamos dizendo amém sem saber para quê? Quantos de nós estamos seguindo ideias, pensamentos, comportamentos, sem passarmos pelo crivo da razão? Ah, não, mas porque fulano é famoso. Então nós não raciocinamos. Ah, não, mas porque fulano já tem mais tempo de doutrina do que eu. Nada disso importa. Não é fama, não é conhecimento, é discernimento. É discernimento. É buscar fazer as coisas, mas saber por que se está fazendo e sabermos também as consequências que vão advir dos nossos atos. E nós vemos na própria história das religiões, nós que temos esse contato com a espiritualidade, porque a doutrina espírita ela abre para nós esse horizonte. Quantos livros trazem para nós as desilusões de muitos profitentes que simplesmente colocaram a sua fé cega em alguém ou no que lhe era dito. Quantos partiram deste mundo querendo encontrar um paraíso que não acharam? Quantos acreditaram que se poderia comprar a paz de consciência por coisas materiais, entregando seus bens? Quantas pessoas cometeram atos indesejados porque alguém disse que religiosamente aquilo era correto? Então é preciso que a gente tenha essa capacidade de desenvolver uma fé sólida. A fé que dá esperança, a fé que desenvolve a caridade, para que nós não sejamos o quê? Joguete dos falsos profetas, encarnados e desencarnados, para que nós não sejamos crédulos. Porque é que muitas vezes, isso a nível de mundo, porque a vida e o ensinamento da doutrina, ele vem para falar para nós do nosso dia a dia, das coisas que nós vivemos. Porque muitas vezes nós caímos em determinadas situações difíceis, caímos em certos golpes. Porque nós colocamos a nossa fé naquilo que alguém nos traz. Acreditamos. E acreditamos sem passar pelo crivo da razão. É bom para mim? Aonde essa proposta vai me levar? Quais as consequências? E esse meu comportamento, em seguindo A, B ou C, como vai repercutir na sociedade, no meio em que vivo? Ah, por isso nós precisamos
entender, entender essa fé que é mãe da esperança, mãe da caridade, que o Evangelho fala para nós com tanta beleza. E diz que essas três trindades, né, a fé, a esperança e a caridade, que elas formam uma trindade inseparável. Ainda diz que não é a fé que dá o amor, não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor, porque se não tendes fé, que esperança tereis e por conseguinte que amor? Essa fé real, essa fé que faz, como o Evangelho diz, né, que a fé sincera, ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras, que muitas vezes, para aquele que estuda, para aquele que aprende, o Evangelho diz que vos deixam frios e indiferentes. Então é preciso que nessa caminhada nós aprendamos a separar o joio do trigo. E quando se fala da fé nas promessas do Senhor, que promessas são essas? O que significa isso? Que o Evangelho, ou a doutrina espírita, ela chega para nós com uma clareza tão bela, tão plena, para nos falar do mundo espiritual e dizer para nós, olha, desenvolva a fé, a crença de que existe de fato a vida após a morte, de que a vida prossegue, que essa lei de causa e efeito, ela é real para todos. Porque quando nós apenas estudamos e sabemos que, muitas vezes não acreditamos. E sempre digo isso, porque falo que se nós, a maioria de nós, espíritas, se nós acreditássemos mesmo nessas promessas do Senhor, nessa coisa de que vou preparar-vos um lugar, na casa de meu pai, eta lelê, há tantas moradas. Se nós acreditássemos de fato nisso, a nossa conduta hoje aqui no planeta seria outra. A conduta nossa, não falo nem das casas dos outros, porque das outras religiões, aqueles que são responsáveis há de cuidar. Mas nós, espíritas, se nós acreditássemos de fato em tudo isso que a doutrina traz e que a palavra de Jesus vem fortalecendo, nós viveríamos de uma outra maneira. As nossas atitudes seriam outras. Nós encontraríamos, justamente pelo desenvolvimento desta fé, nós encontraríamos a força necessária para superarmos as nossas dificuldades e também encontraríamos razões, muitas, para nos modificarmos, se nós acreditássemos. Por isso que digo que os assuntos do Evangelho, os assuntos do Pentateuco, são assuntos para que nós venhamos a discutir de uma forma clara, não ilusória, não apenas um palavreado que nós enchemos o mundo e as pessoas saem por aí dizendo que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Mas o ensinamento da doutrina do Evangelho é algo para que a gente repense na nossa forma de viver, no que nós estamos fazendo nesse tempo que é tão breve, que é tão efêmero. O que nós estamos fazendo da nossa reencarnação. Que fé é essa nas coisas que a espiritualidade nos traz? Que fé é essa que eu não mudo? Que fé é essa que não me faz amar o meu semelhante e respeitá-lo? Que fé é essa que eu digo que tenho na doutrina, na espiritualidade, nos ensinos do Cristo, mas é uma fé que não me faz melhor? Que fé é essa que eu não busco esse encontro comigo mesmo? Que eu não entendo a necessidade de combater o orgulho e a vaidade na minha alma? Que fé é essa que serve só para que eu discurse, para impressionar as pessoas, mas que na minha vida particular, na minha vida diária, eu não dou exemplo? Que fé é essa que nós dizemos carregar? Então é preciso que a gente realmente pare, pense e tenhamos a certeza de que está escrito a cada um segundo as suas obras.
E em crendo, porque você ter fé é você crer. O Evangelho diz que é através da nossa crença, através da nossa fé, nós elevamos o nosso pensamento a Deus. O nosso pensamento, ele atinge o cosmos, trabalha os fluidos, o fluido cósmico universal, e esse fluido retorna para nós. Será que nós conseguimos entender de fato a profundidade disso que está escrito no Evangelho? Será que nós conseguimos perceber a capacidade contida em cada um de nós? Pela força do nosso pensamento, pelas coisas que nós desejamos, pelas coisas que nós proferimos. Será que nós entendemos o que somos capazes de fazer? Quando eu digo assim que somos coautores de tudo isso que está acontecendo no mundo, às vezes nós não somos bem compreendidos, porque nós dizemos, mas se eu oro, se eu estou na doutrina, se eu faço a minha parte, como eu posso ser coautor do mal que é feito ali? Somos sim, nós somos responsáveis, porque basta que interroguemos a nossa consciência para sabermos se a nossa fé em Deus, se a nossa fé em tudo que a gente vem aprendendo, ela tem tolhido ou transformado a nossa natureza. Se nós buscamos um tom conciliatório diante da vida, se nós buscamos, de fato, aplicarmos a lei e a justiça de maneira imparcial, se nós não nos deixamos arrastar pelos arroubos da nossa natureza e nos pegamos em determinadas atitudes ou pensamentos ou comentários que já não caberiam mais para nós. Digo sempre que agora, nessa fase em que estamos vivendo na Terra, nós estamos vendo de fato o que o Evangelho nos fala quando ele diz que nós estamos num planeta de provas e expiações e que a Terra para uns é um hospital, para outros uma penitenciária e para outros uma escola. Então, hoje, diante de tudo que nós estamos vendo, aonde o bem parece ser graça, aonde fazer um ato de gentileza, ajudar alguém a atravessar a rua, se for uma pessoa de farda principalmente, isso vira manchete, vai para a mídia. Quando fazer o bem deveria ser uma coisa natural para mim, para você, para todos nós. E, no entanto, nós estamos, eita lelê, num planeta em que fazer o bem é um espanto. É um espanto. Aonde nós mesmos espíritas, precisamos muitas vezes ser empurrados para fazermos o bem. Porque no nosso coração ainda não pulsa naturalmente esse desejo involuntário de servir, de amar, de fazermos o bem. E por que que isso acontece? Porque nós ainda não desenvolvemos a fé real, a fé nos ensinamentos de Jesus. Quando vem lá e ele diz, eita lelê, se me amas, viverás os meus mandamentos. E nós vivemos esses mandamentos, nos esforçamos para tal. Se a nossa fé na doutrina espírita, em tudo o que o seu traçado nos traz, ela fosse realmente real, será que nós não estaríamos trabalhando e observando os passos que nós temos dados nesta terra, na forma de nos relacionarmos uns com os outros? Muitas vezes, como a minha mãezinha dizia, minha filha, ninguém vai ficar para semente. Mas nós vamos aqui caminhando, como diz Emmanuel, ele diz assim que os loucos acreditam em carros, casas e moinhos como se nunca devesse acertar as contas com a morte. E nós vamos deixando para segundo plano essa nossa conexão com Deus. Porque ter fé é confiar no mais alto, é fazer a sua parte, é ser resignado, ser esforçado, ser disposto
para que a sua vida ela não seja um exemplo, para que você carregue asas e que você tenha asas e carregue coroas, mas que a sua vida ela seja uma vida pautada nas coisas que são boas, dignas e justas. Não é que você seja perfeito, porque nós sabemos que a perfeição para este mundo, nós sabemos que ela não acontecerá, mas sabemos também que a perfeição relativa nos espera. E que muitas coisas nós já podemos fazer. Mas se nós não tivermos fé, que esperança realmente nós teremos? Por isso vivemos assim, muitas vezes, com uma fé que é paupérrima, com uma fé que é pequena, com uma fé que some daqui para ali. Nós vivemos oscilando, como bem diz o Evangelho, crendo e descrendo. E desse jeito, quando é que nós vamos sentir, de fato, os nossos pés no chão? Quando é que nós vamos olhar a razão frente a frente? Se muitas vezes nós vivemos nos enganando. Jesus veio nos ensinando passo a passo, dizendo para nós a forma de viver e de nos conectarmos com o alto. Porque nos conectarmos com o alto não é só na hora da oração, no momento da oração, no momento do desespero. A nossa vida deve ser um exemplo de fé. Diante das dificuldades, respirar fundo, se encher de coragem, de força, de esperança e entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento e saber que se nós não podemos modificar aquela condição por hora, é porque dentro da fé que temos em Deus, nós percebemos que ali existe uma lição que nós precisamos aprender. Isto é ter fé. É você sair do desespero para buscar aprender com a própria dor, com a própria dificuldade. Nós tivemos aí, sempre digo, a pandemia que ainda não acabou. Foi um momento onde muitos de nós não podíamos fazer absolutamente nada para mudar aquela condição. Muitos de nós precisamos esperar o advento da vacina. Outros tantos precisavam ir à luta, para a frente, para o confronto. Outras tantas vidas pereceram. Mas diante de tudo isso, houve um ensinamento para ser dado a todos nós. Mas quantos de nós, de fato, nos abrimos para este aprendizado? Quantos de nós tivemos a fé necessária para entender o momento que passamos e, quiçá, o momento que ainda passaremos? Será que aprendemos mesmo? Aprendemos mesmo? Qual o tamanho dessa fé? Que é algo que cada um de nós, em particular, é que podemos medir, já que a fé não se dá, não se vende, ela se desenvolve. Então, dentro dessa nossa consciência, nós precisamos ir observando o que é que nós estamos, de fato, aprendendo dentro desta fé que abraçamos. De sermos espíritas, de acreditarmos na imortalidade da alma, de saber que de um momento para o outro nós podemos partir, mas estamos transformando a nossa existência num ato de fé, aonde nós nos tornamos agentes de equilíbrio na vida do outro, aonde nós buscamos dar o entendimento, o conforto para aqueles que não conseguem ainda compreender determinados acontecimentos em suas vidas. Nós estamos vivendo de uma maneira que à noite nós podemos dormir em paz, porque a nossa fé em Deus, a nossa fé nos ensinos da doutrina espírita,
tem nos dado uma sabedoria e uma coerência para vivermos a nossa existência? Aceitamos de fato os desígnios de Deus ou ainda nos lamentamos, ainda nos queixamos, ainda achamos que nós não merecemos, ou já conseguimos, dentro da fé estabelecida, essa fé raciocinada, nós já conseguimos compreender a necessidade de mudar e de dizer para nós mesmos que a partir do momento em que nós tivermos aprendido a lição, a dor passará, aquilo que nós desejamos se aproximará de nós. Porque eu sempre digo que há na vida esses momentos testes, e você quer muito uma coisa, mas entre uma coisa que está para chegar até você, mas entre você e a coisa que você deseja, vai existir um momento teste. E a depender da sua reação diante desse momento teste, você aproxima esta coisa de você ou você afasta mais ainda. E o seu caminho será mais longo para que você alcance aquilo que você deseja. Isso em todos os sentidos falando. E observemos que fé é determinação, uma determinação coerente, porque nós observamos que aqui, no mundo físico, quando nós queremos muito uma coisa, nós trabalhamos para isso. Dentro de uma fé raciocinada, se você quer adquirir a sua casa, comprar o seu carro, fazer um curso, seja lá o que for, você vai buscar os caminhos, você vai traçar um planejamento, uma estratégia que leve você à realização do seu sonho. Você vai economizar, você vai ver a forma que você vai buscar para que um dia você realize o seu ideal. Mas você vai buscar, dentro da fé raciocinada, você vai buscar isso dentro de caminhos que te leve passo a passo ao que você deseja de uma maneira correta. Mas isso dentro de uma fé raciocinada. Quando você vai para a fé cega, você quer o carro, você quer a casa, você quer o curso. E para isso você se corrompe. Olha a diferença. Aí você se entrega à fé cega. A fé cega é assim, eu quero, não importa por quais caminhos, mas eu quero. E se a vida não me der, eu vou lá e tomo da vida. Eita, lelê. Quando nós vamos lá, sabe, exercer essa fé cega, essa fé que não pensa, essa fé que não olha as consequências, essa fé de que eu quero porque quero, quando nós vamos por esta fé, nós nos perdemos. E temos visto muitas coisas acontecerem aí, dentro deste caminho da fé cega. Não só no plano material, mas também na questão espiritual. Quantos espíritas se perderam ou estão se perdendo dentro desta fé cega, querendo dos espíritos o milagre, ou muitas vezes até expulsando os espíritos, mas querendo ser aquilo que não era para ele ser nesta vida. E aí vem os desentendimentos, vem as disputas, e as coisas vão acontecendo e não há uma vibração boa, uma vibração limpa, uma vibração saudável. Mas muitas criaturas vão vivendo num círculo vicioso de energias densas e pesadas e nunca estão satisfeitas e nunca alcançam o seu real desejo, porque não entendem também a resposta celeste. Porque dentro do trabalho da fé é necessário que nós entendamos a resposta celeste, porque nem tudo é para nós em uma existência. E a fé também é compreensão, a fé também é entendimento, a fé também é paciência, a fé também é saber esperar, é aceitar muitas vezes aquilo que não pode ser para hoje, mas que aqui estando, nós vamos preparando o terreno
para que possamos usufruir disso amanhã. E muitas vezes nós vamos caminhando aqui, nos atropelando, achando que fé é só querer, fé é só acreditar. E nós vamos misturando as estações e vamos tornando as coisas mais complicadas. Outras tantas, nos afogamos nesta fé cega e fechamos os olhos para não ouvir a verdade sobre nós mesmos, porque muitas vezes é preferível vivermos no engano, sem nunca receber a visita da verdade. Como aquela historinha do Jesus no lar, daquele homem que vivia crendo e descrendo. Era uma fé instável. E ele se queixava o tempo todo, reclamava do lugar onde vivia, do cheiro fétido, de tudo, enfim. E aí o anjo ia mandando os mensageiros, a esperança, ia mandando a fé, ia mandando. E lá um dia mandou a verdade. E quando a verdade chegou, essa verdade que nós fazemos sempre assim, que nós sempre achamos uma desculpa para não olhar de frente para ela. Essa verdade chegou e iluminou a caverna. E quando iluminou a caverna, ele olhou em torno e ele viu que tudo que ele reclamava estava nele. Ele não tinha uma fé suficiente para olhar-se, entender as suas fraquezas e trabalhar. Porque fé, meus amores, etalelê, não é só para alcançarmos as coisas que nós queremos de material ou espiritualmente que venham nos trazer prazer, mas a fé também é essa reconquista de nós mesmos, através do olhar para dentro e percebermos as nossas falhas e trabalharmos com afinco para isso. Então ali ele não aceitou, olhou em torno, se apavorou com as chagas que viu no próprio corpo. E reza a lenda, no livrinho Jesus no Lar, que este homem fugiu, esbaforido, para uma caverna ainda mais escura, aonde ele pudesse fugir de si mesmo. Não é o nosso caso, muitas vezes? Quantos momentos nós não queremos olhar para nós de frente? Não queremos admitir determinadas falhas na nossa personalidade? Não buscamos uma luta, realmente um confronto, um duelo interno para vencer a nós mesmos e fazer com que a fé racional, a fé imbuída de razão, imbuída de coerência, que nos aponta o caminho, que conversa conosco, que dispare, pense, veja de onde você veio. Porque a gente vive dizendo que viemos do mundo espiritual. Mas viemos do mundo espiritual, sim, mas de que região nós viemos? E estamos aqui para nos aprimorarmos. Então a fé, ela conversa conosco. Foi a fé real e verdadeira, foi a fé raciocinada que mudou Maria de Madalena. Quando todos duvidaram, aí vem a passagem, a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé de Maria de Madalena foi uma fé coerente, foi uma fé que os homens duvidaram, porque acharam que ela jamais sairia daquela vida. Mas quando a gente crer, quando a gente consegue essa conexão com o mais alto, verdadeira, nós encontramos forças porque nós queremos. E a partir do momento em que nós queremos, a vontade se manifesta. E a vontade se manifestando, nós nos movimentamos. Nós começamos a ver quais as ferramentas que possuímos para realmente atingir aquilo que nós desejamos. Foi o caso de Maria de Madalena. Foi o caso de Zaqueu, que não teve fortuna que impedisse ele de reconquistar-se, porque ele acreditou naquilo que o Cristo falava para o povo. Ele entendeu que tudo que ele possuía não era tão importante como a sua paz de espírito e o que viria depois, no pós-vida. E é justamente isso que nós hoje não entendemos. Será que a nossa fé ela é capaz de fazer com que nós compreendamos
que tudo que nós temos aqui não é tão importante quanto o que virá depois, e que a importância do que nós temos aqui, ela está no sentido de como nós utilizamos essas coisas para ganharmos sabedoria, para distribuirmos bem, para nos relacionarmos de uma maneira melhor e mais consciente uns com os outros? Será que nós já compreendemos isso? Essa lição que Zaqueu vem trazer para nós, quando ele disse: eu prejudiquei alguém, etalelê, eu devolvo isso dobrado. E nós estamos com dificuldade de ajudarmos uns aos outros. Uns aos outros. Numa indiferença tão gritante. Que fé é essa que não me faz mais humana? Que fé é essa que nós muitas vezes propagamos, propalamos em cima de uma tribuna, e que ao descer dali eu não consigo enxergar meus irmãos? Que fé é essa que eu quero angariar alimentos para dar a quem está lá fora, mas eu não enxergo a dor do meu irmão coladinho junto de mim, do meu vizinho, do meu trabalhador? Que fé é essa que não me faz melhor, que não me faz entender que eu preciso deixar de julgar o meu semelhante? Como eu posso dizer eu tenho fé em Deus? Eu tenho fé de que quando eu ainda pratico tudo que vai contra e não me esforço para mudar e vivo querendo mudar a cabeça do outro? Que fé é essa que eu não consigo andar junto com Jesus quando ele diz que quem comigo não ajunta espalha? Que fé é essa que muitas vezes me faz propagar coisas que Jesus fala de novo para nós? Este povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. É um repensar, é uma parada real que nós, seres humanos, precisamos fazer. E, em particular, nós espíritas, estamos precisando fazer esse repensar, porque nós temos nas mãos um manancial. Quando pegamos o capítulo 19 e vemos tudo que a fé é capaz de fazer, uma fé raciocinada é capaz de gerar progressos, é capaz de gerar luz na vida do outro, é capaz de levar saúde, levar educação, levar alimento. A fé raciocinada, essa fé que a doutrina, quando ela diz assim, enfrentar é capaz de enfrentar, né, a razão em qualquer época da humanidade, ele traz a doutrina espírita para o mundo, traz o espírita para o compromisso com a sociedade. Chama-nos a responsabilidade para dizer: olha, tudo que o Cristo veio ensinar não é só para vocês, não é para alimentar o egoísmo, o ego, não é para envaidecer, não é para se locupletar de conhecimentos e ponto. Não. Tudo que essa doutrina vem trazer e que esse evangelho também traz para nós é para que o desenvolvimento desta fé, o crer em tudo que nós estamos estudando, em tudo que é trazido para nós, é para que nós sejamos a diferença no mundo em que vivemos. A diferença no sentido de sermos criaturas mais úteis, compreendendo mais, amando mais, fazendo a nossa parte. E o que estamos fazendo? Aonde anda a nossa fé que não está nos juntando? Aonde anda a nossa fé que está fazendo com que nós nos separemos, esquecendo, dentro do aprendizado, que nós lidamos também com um mundo invisível, que há espíritos querendo aprender,
e querendo também que a gente não dê um passo à frente. Esse conhecimento nos colocou um passo à frente do outro, porque nós sabemos que existe um mundo invisível e deveríamos acreditar. E acreditar em toda manipulação, em todo estudo que é feito, muitas vezes. E nós estamos esquecendo de tudo isso. Então, é necessário que nós, de fato, acordemos para esta realidade, que nós repensemos como anda a minha fé, no que eu estou acreditando, o que estou fazendo de diferente para que eu possa me orgulhar positivamente da doutrina que abracei, do evangelho que abro e leio. Quando chego para os meus irmãos e falo de fé, num estudo, numa roda de conversa, seja lá onde for, eu falo com tamanha clareza, e depois, ao sair dali, eu vou viver também com tamanha clareza, que se o meu irmão me ver pelo buraquinho da fechadura, ele não vai se surpreender com meus atos. Evangelho, doutrina espírita, é para nós descortinarmos os horizontes das nossas vidas. É para que enxerguemos o mundo espiritual e o mundo material. É para que nós façamos a diferença. É para que nós saiamos daqui um pouco melhores do que o que chegamos. Então, meus amigos, minhas estrelinhas, amigos diletos do meu coração, que nós possamos, de fato, entender que a fé não é algo circunscrito. A fé está aí, está no mundo, está na vida. Então, vamos andar com fé, vamos viver com fé, mas uma fé raciocinada, uma fé abrindo as questões, a nossa parte. Eu dei uma esquecidinha aqui de desativar o não perturbe. O som no finalzinho ficou baixinho. Oi, meu amor. Do seu. O seu som ficou baixo no final. Foi? É. Melhorou? Não, não sei o que é que foi, não. Esse finalzinho, esses 2 minutozinhos. Eu não consigo acionar. Melhorou agora? Tá um pouquinho melhor, mas tá melhor. Ainda bem que foi no final. É, graças a Deus foi no final, mas foi muito boa a palestra. Nós falamos de fé, né? E é interessante você separar, né, fé raciocinada da fé cega, né? Que é muito, que é bem, que é importante a gente fazer essa diferenciação, porque fé fica parecendo, né? E não é. A gente tem que ter a nossa fé raciocinada, né? Pensada, medida, com medida. Isso. É, é importante, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever no chat, né? Para interagir. Pode escrever, se quiser. A gente tem palestras todas as semanas. Segundas é presencial e online. Terças e quartas só online. Todas às 19 horas. Além disso, às sextas-feiras nós temos o Evangelho com Fernando Barbalho. Também foi um prazer estar com vocês. Eu acho que por conta. Fala aí de novo, Eliana, para ver se você consegue fazer a oração final. Você está me ouvindo? É baixinho. Melhorou agora? Não, ainda está abaixo. Eu vou fazer a oração final então, porque senão vai ficar muito baixo para todo mundo ouvir. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a espiritualidade por ter utilizado a Eliana para nos fazer
entender um pouco mais sobre a fé, sobre o que nos motiva, né? E, e que a gente se encha de fé para continuar o mundo, né? Para continuar a viver essa experiência terrena, que é muito importante para nosso crescimento espiritual, tá bom? Que assim seja, que todos fiquem bem e que eu espero vocês amanhã. Não, amanhã não, desculpa. Na sexta-feira no Evangelho, né? E semana que vem todos de volta, tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau.